Mais uma vez, bom dia, Murilo. Pois é, Bruno. Bom dia a você, ao nosso ouvinte que está nos acompanhando aí nessa quinta-feira de feriado, aqui em Belo Horizonte, né? Feriado municipal. Bruno, eu acho que está todo mundo meio assustado com aquelas imagens que a gente viu, né? Estava escutando aí o áudio aí do nosso ouvinte que mandou pra gente, que nunca viu uma situação dessa na Cristiano Machado. Entrando, saindo, né? Pois é, eu ia falar que, infelizmente, para o nosso ouvinte, assim, a gente já viu, né? Eu entendo, na hora a gente fica muito assustado mesmo, ainda mais quem vivenciou, quem estava ali perto, mas infelizmente a gente já viu essas cenas iguais às de ontem, ou até cenas piores, né? Ou até piores. Vamos lá, choveu muito, é um fato, choveu muito mesmo, né? 100 milímetros em alguns lugares, Exatamente. né? Fim de ano em Belo Horizonte, agora dezembro, início do ano, início de ano também, janeiro, costuma chover muito. Isso é um fato, não tem jeito e cada vez está chovendo mais, né? Aquele papo que muita gente tem preguiça de efeitos climáticos, aquela coisa toda, né? Esses eventos climáticos cada vez mais extremos. É isso aí, gente. Não é mais nem menos que isso, não. É justamente isso. São as chuvas mais fortes, né? Cada vez mais intensas em um curto período de tempo. É isso que se discute quando fala dessa mudança do clima provocada aí por uma série de fatores da atividade humana, do desenvolvimento humano, né? Desmatamento, ocupação irregular, né? Uso do solo, a própria agropecuária, tudo isso impacta, né, na questão do clima e são esses eventos, justamente esses aí, outros também, mas essas chuvas cada vez mais intensas num curto espaço de tempo nas grandes cidades, é uma das características, né, desses eventos climáticos extremos que a gente tem que tentar frear, né? A gente, enquanto humanidade, enquanto, né, o mundo inteiro está nessa batalha para tentar reduzir esses efeitos. Mas voltando a falar de Belo Horizonte, foi isso. Essa chuva começou a cair por volta de 4h30, 5 horas, mais ou menos, uma chuva intensa e foi até 8 horas, 8h30 da noite. E choveu muito. Aqui na Raja, aqui no São Bento, choveu muito. Eu saí daqui por volta de 10 para as 8, ainda daqui, assim, de dentro daqui da redação até meu carro, uma distância aí de 15 metros, cheguei ensopado no carro, ainda 10 para as 8 da noite, e estava chovendo intensamente desde 5 horas da tarde. E o que se viu foram os mesmos pontos, né? Os pontos críticos de Belo Horizonte transbordaram, né? Os rios que cortam esses pontos críticos transbordaram e levaram pânico. Ainda bem que não se registrou até agora, pelo menos não se tem notícia de mortes, né, Bruno? Aqui em Belo Horizonte, não. Exatamente, aqui teve uma em Temos Santa uma em Santa Luzia, Luzia, né, uma exatamente. em Santa Luzia, mas aqui em Belo Horizonte, aquelas Tem uma imagem imagens. da criança, né, de uma cabeça que Exatamente, uma aparece mulher ali. agarrada a Nossa, um carro também, o É, carro sendo arrastado, a mulher agarrada ao carro, um caminhão sendo arrastado, aquela imagem impressionante que sempre ocorre na Tereza Cristina, do córrego vindo assim em ondas, né? E ele vai aumentando, aumentando até transbordar. Então, os pontos principais ontem, mais uma vez, Tereza Cristina, já um clássico, infelizmente, né? Um clássico aí de fim de ano de Belo Horizonte e de janeiro, na época de chuva, o transbordamento da Tereza Cristina, levando pânico para os moradores. Bernardo Vasconcelos, dessa vez, as imagens mais impressionantes, talvez, do volume de água tenham sido na Bernardo Vasconcelos. Impressionante as imagens. impressionante mesmo. Esse local mesmo que eu estava citando, de um caminhão arrastado, foi na Bernardo Vasconcelos e na Cristiano Machado, né? Cristiano Machado, ela nem sempre transborda nessas grandes chuvas, mas quando transborda é um terror, por quê? Pelo movimento intenso. Cristiano Machado está entre as, vamos dizer, 3, 4 principais avenidas de Belo Horizonte, né? Acesso ao vetor norte, né? Da região central ao vetor norte da cidade, é uma avenida de tráfego intenso o dia inteiro e acessada por uma população muito grande. Então as imagens da Cristiano Machado são bastante impressionantes, as outras também, né? Mas na Cristiano Machado, esse carro sendo arrastado, uma mulher presa esse carro, as pessoas foram para largar o carro, mas eu fiquei até pensando no desespero dela. Eu não sei se ela não estava preocupada com o carro, eu acho, não, como Preocupado em muita gente sair, se ela comentou. saiu ou não, né? Exato, acho que ela ficou preocupada, assim, é o que ela estava segurando, né? O único apoio que ela tinha era Sim. segurar no carro, né? Se ela saísse do carro, ela ia ficar à deriva lá, sendo arrastada pela água. Eu acho que ela segurou no carro ali como algo palpável ali que ela poderia segurar mesmo o carro sendo arrastado, né? É difícil julgar, né? Porque são situações de desespero e pânico. E, de certa forma, né, vamos dizer, o primeiro cartão aí de boas-vindas para o prefeito Fuad Noman, né? Porque ele assumiu em março ou abril, quando Alexandre Calil se afastou, largou a prefeitura para poder concorrer ao governo do estado.
o Fuad assumiu e o assunto desde lá era meio eleição nacional, eleição estadual, deputados, senadores. A prefeitura meio que estava andando por si só, sem grandes problemas. Agora, eleição passadas, né, as eleições passaram, as pessoas voltam para sua vida normal e Belo Horizonte volta para o seu drama anual de período chuvoso. Então, acho que é o primeiro grande desafio a partir de agora, vamos dizer, que começou para o prefeito. Ele já está na administração municipal, né, mas à frente agora, ele era o vice, à frente é uma novidade, ele vai ter que lidar com esse problema, e aí a má notícia, prefeito, a todos nós de Belo Horizonte, pelo menos até março, né? E tomara que continuemos sem vítimas e que não presenciemos cenas como as de ontem, né? Agora, que vai chover muito, vai chover, a gente já sabe, tá? A previsão do tempo, inclusive, para hoje, para amanhã, para domingo, para final de semana, é chuva e chuva intensa, né? O que a gente torce e aí pede também à população é que preste atenção nesses pontos já sabidos, né? A própria Bernardo Vasconcelos, Tereza Cristina nem se fala, então, a Cristiano Machado. Vilarim, né? Exato, Vilarim. Começou a chover muito, gente. Se tiver indo em direção a essas avenidas, não vá, pare em algum local seguro, né? Hoje o problema é esse também, às vezes você está num local que você acha seguro, esse local transborda ali, enche de água, né? Um rio ao lado transborda, esse local alaga num segundo. Ontem, para vocês terem uma ideia, meu prédio lá no Sagrada Família está num ponto alto, a entrada da garagem deve ter entupido alguma coisa, ficou alagada, nunca tinha ocorrido antes, ou seja, às vezes também a gente dá esses conselhos, mas as pessoas vivem em situações às vezes inéditas, né? E a prefeitura tem que ter essa ação rápida também de atenção, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, de monitorar e de uma reação rápida para tentar evitar tragédias. Vamos lembrar que nos últimos 2 períodos chuvosos em Belo Horizonte não foram registradas grandes tragédias, né? O último, especialmente, quando choveu muito e não houve nenhum grande problema, nem de inundação, né, alagamento. Logicamente, houve esses transbordamentos que sempre ocorrem, mas foi bem menor do que de outros anos. Vamos ver se esse ano a gente dá essa sorte ou se foram feitas obras efetivas que consigam reduzir. O que a gente viu ontem, volto a falar, foi um volume de chuva muito grande num curto período de tempo, mas o que a gente viu ontem foi preocupante, viu? Foi tipo assim, ó, se preparem porque vai vir problemas vêm por aí nesse período chuvoso aí de 2022 para 2023. E aí, Bruno, ouvinte, sempre volta aquelas discussões. Eu já vi ontem mesmo as pessoas falando sobre as obras lá, Córrego do Ferrugem, que é aquele de Contagem, que chega na Tereza Cristina e transborda. A questão dos rios, né, aquela discussão eterna de Belo Horizonte, que Belo Horizonte, né, fez obras aí, canalizou os rios, tamponou os rios, e muita gente falando que era hora de destamponar, praticamente inviável que isso ocorra, impossível que isso ocorra hoje, mas todas essas discussões voltam e a gente fica muito, muito preocupado e, como eu disse, acho que é a primeira agora urgência, né, a prioridade do governo municipal, com a ajuda do governo estadual também, porque não atinge só Belo Horizonte, né, essas chuvas já estão provocando estragos em todo o interior também do estado. Agora é sobrevivermos a esse período chuvoso aí, que vai até março. A gente já fica extremamente apreensivo. Como eu disse, ainda bem aqui no caso de Belo Horizonte, apesar das imagens muito fortes que a gente viu e que estão circulando aí nas redes sociais e do volume intenso de chuva, não tivemos nenhuma morte registrada. Tivemos uma morte em Santa Luzia, depois a gente traz até mais detalhes, mas em Belo Horizonte não tivemos. São 3 mortes já, né, no período chuvoso. Desde o início, ali, final de setembro, início de outubro, mas nenhuma mesmo aqui, uma só na Grande BH no interior também, mas em Belo Horizonte ainda não. É isso, então nós vamos acompanhar, né, e torcer aí, cobrar também das autoridades para que esses estragos que vão ocorrer, isso é fato, sejam minimizados pelo menos e não impliquem em perdas de vida, né? Claro, fico alerta para a população, mas às vezes a população fica também sem ter o que fazer. Porque, como eu disse, às vezes você está no trânsito, você acha que tomou uma decisão por um caminho seguro e, de repente, você vê que esse caminho lá foi inundado e você fica sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Claro, se a gente estiver no trânsito, o ideal é procurar um lugar alto, lugar seguro, mas nem sempre é possível. Então, aí cabe à prefeitura e aos órgãos competentes também de segurança pública e defesa, montar planos e estratégias para socorrer a população em casos de emergência. É isso, Bruno.